Olá, meus amados irmãos, boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Nesse momento, gostaria de convidar você para orarmos ao Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai. Nesse momento, nós separamos, ó Deus, esse tempo para estarmos estudando a tua palavra, Senhor. Pedimos a tua direção, pedimos a tua bênção, ó Deus. Particularmente, Senhor, eu oro por este irmão, por esta irmã, por esta família, ó Deus, que neste momento, Senhor, busca a tua face, busca a tua direção, deseja, ó Pai, aprender um pouco mais da tua palavra. Que o teu Espírito, ó Deus, nos conduza e que sejamos a cada dia fortalecidos pelo Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, enquanto igreja, enquanto povo do Senhor, pois nós precisamos da tua bênção, da tua direção, da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 22 até o capítulo 4, versículo de número 1. Leiamos. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor nos céus. Queridos, o tema do nosso estudo de hoje está aí na tela, princípios de Deus que devem nortear a vida dos que estão sob autoridade e a vida dos que exercem autoridade. Nós partimos do princípio, queridos, que os que estão em união com Cristo são conduzidos segundo os princípios do reino de Deus, e não segundo os princípios, os valores dos homens. O cristão deve lembrar desta questão todos os dias. Os que estão em união com Cristo precisam entender isso, tá? São conduzidos segundo os princípios do reino de Deus e não dos homens. Tá? Se a pessoa está sendo conduzida segundo os princípios dos homens e não segundo os princípios do reino de Deus, ou não é convertida, ou está em pecado e deve arrepender-se de seus pecados. Já falamos dos princípios de Deus para o relacionamento entre mulher e marido, ou seja, submissão e amor. À mulher cabe a submissão, ao homem cabe amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Já falamos dos princípios de Deus para o relacionamento entre filhos e pais.
obediência e não irritar os filhos. Cabe aos filhos obedecer aos seus pais, e cabe aos pais não irritar os seus filhos. Hoje falaremos sobre os princípios que devem nortear o relacionamento entre servos e senhores, aqueles que estão sob autoridade e aqueles que exercem autoridade. Então, cabe aos que estão sob autoridade dedicação, né, por parte dos que estão sob autoridade. E cabe da parte daqueles que exercem autoridade, né, a justiça, né? Cabe obediência, dedicação aos que estão sob autoridade e cabe justiça, né, aos que exercem autoridade. Queridos, a escravidão nunca foi, não é e nunca será a manifestação da vontade de Deus. Antes representa, e precisamos entender isso, a manifestação do domínio do pecado no coração dos homens. Este foi, e em alguns aspectos, é um dos grandes problemas presentes no mundo afora. Entendemos que os avanços que nós tivemos, e tivemos muitos avanços nessa área, né, relacionada à escravidão, né, foi por conta do avanço do Evangelho pelo mundo. O Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trouxe mudanças, né, alterou culturas e pôde proporcionar a muitos que viviam, né, sob escravidão uma nova vida. No texto em apreço, há uma questão em torno da responsabilidade. Naquela época, os escravos eram considerados objetos. As pessoas, elas não tinham liberdade, os escravos não tinham liberdade. Os escravos não eram respeitados, né? Então, no texto em apreço, há uma questão em torno da responsabilidade, ou seja, os escravos eram considerados objetos. Eles tinham responsabilidades, né? Sobre seus ombros pesava, né, uma série de responsabilidades, de compromissos, de deveres, né? Seus senhores não, tá? Seus senhores não eram vistos como tendo nenhuma responsabilidade em relação aos seus escravos, em relação àqueles que estavam sob a autoridade, né, dada, inclusive, sancionada, inclusive, pelos meios legais. Paulo fala aos cristãos escravos e aos senhores de escravos, também cristãos, tá? E Paulo está sendo absolutamente revolucionário no que diz respeito a essa questão. Ele está sendo revolucionário ao colocar a responsabilidade dos senhores, tá, no mesmo nível da responsabilidade dos escravos. Então, o que Paulo está trazendo aqui é uma nova realidade. Ele está dizendo aos escravos: vocês têm responsabilidades, tá? E ele também está dizendo aos senhores dos escravos, tá? Vocês também têm responsabilidades, tá? E a responsabilidade é diante do Senhor, é diante de Deus. Olha só que algo revolucionário para a época. Em 1 Coríntios, capítulo 7,
versículos 21 e 22, o apóstolo Paulo diz assim: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas, olha só o que Paulo diz, e aí ele já traz uma nova realidade, ele já é revolucionário nessa questão. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então, embora Paulo não tenha combatido o regime de escravatura institucional do Império Romano, e isso talvez para não impedir o avanço do Evangelho naquele momento, o germe da liberdade contido no Evangelho haveria de aniquilar a instituição da escravatura e estimular a conquista de todas as liberdades humanas. Paulo não aconselhou a rebelião aberta dos escravos contra seus senhores, mas ele tratou de mudar a estrutura social por meios pacíficos. Falaremos então acerca da responsabilidade dos que estão sob autoridade, tá? No caso, o apóstolo Paulo está se referindo de maneira direta aos servos, tá? Mas nós entendemos que este texto, esta orientação, cabe a nós, né, no que diz respeito à relação que temos com as pessoas, com aqueles, por exemplo, que exercem autoridade sobre nós e que são nossos patrões, né? Então, a responsabilidade dos que estão sob autoridade, a obediência. Cabe àqueles que estão sob autoridade, né, obedecer àqueles que se encontram em posição de autoridade. Tá? Por quê? Porque isso é um preceito divino. Tá? A anarquia, a bagunça, a desordem não é própria do mundo criado por Deus. Muito pelo contrário. E essa obediência, ela, que é um preceito divino, ela deve ser integral e ampla, tá? Ou seja, o servo de Deus deve ser íntegro em todas as áreas de seu caráter. Deve ser uma pessoa confiável, né? Deve ser uma pessoa que inspire confiança, deve ser uma pessoa íntegra, de uma só palavra, né? Uma pessoa inteira em todas as áreas de seu caráter. Uma outra questão, ela deve ser sincera, né? Ou seja, verdadeira. Ela não pode parecer ser correta, né? Ela deve ser verdadeira, íntegra, sincera, tá? Há pessoas que não trabalham, elas aparentam trabalhar. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A Cristo o Senhor é que estais servindo, é o que diz o apóstolo Paulo na epístola aos Colossenses. No versículo 22, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, ou seja, sejam íntegros, não servindo apenas sob vigilância, tá? Visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, fazendo como se estivesse fazendo ao Senhor, né? Servindo a Deus. A obediência, segundo a palavra do Senhor, ela será
galardoada, né? O empregado que trabalha com zelo e integridade será galardoado, será abençoado pelo Senhor. Isso é certo, uma vez que tudo que ele faz é para o Senhor e não para os homens, é para o louvor a Deus. Olha só o que ele coloca, né, no versículo de número 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, aquele que trabalha, aquele que se coloca debaixo de autoridade, né, servindo de todo o seu coração, fazendo a sua tarefa com zelo, né, com dedicação, com fidelidade, de maneira íntegra, esta pessoa, ela será abençoada pelo Senhor, né? Ela colherá o fruto do seu trabalho, não apenas no que diz respeito a esta vida, sobretudo no que diz respeito à salvação, à vida eterna. Tá? Então ela será galardoada, seja nessa vida, né, tanto nessa vida quanto no que diz respeito à vida eterna, à salvação de sua alma. Cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, né? Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então, persevere, né? Continue sendo essa pessoa íntegra, continue fazendo o que você está fazendo com fidelidade, com dedicação, né? Uma vez que você está debaixo de autoridade, continue fazendo tudo isso. Não desanime, pois Deus irá galardoar você. Tá? O Senhor, Ele é justo, Ele vê tudo aquilo que nós fazemos e não fazemos. Tá? E o Senhor, Ele diz que aquele que faz injustiça receberá injustiça. Tá? E nisso não há acepção de pessoas, mas aquele que faz aquilo que é correto aos olhos do Senhor, ele será abençoado pelo Senhor. Nunca deixe, né, de fazer aquilo que é certo aos olhos do Senhor. Nunca perca a motivação em servir ao Senhor. Em segundo lugar, Paulo fala sobre as responsabilidades dos que estão em posição de autoridade. Então, Paulo falou sobre aqueles que estavam sob autoridade. Agora ele fala daqueles que estão em posição de autoridade. Capítulo de número 4, ele se dirige agora aos senhores. Tá? Aos senhores. E diz: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor nos céus. Vocês que estão em posição de autoridade, tá? Tratem as pessoas com justiça, tá? Porque há um Senhor que está acima de vocês. E ele está observando, tá? Ele está atento a tudo que acontece. Então aqui Paulo, ele dá uma ordem aos senhores, tá? E aos patrões, no que diz respeito ao nosso tempo, tá? Ele dá uma ordem aos senhores de escravos, tá? E esta ordem serve para aqueles que hoje, pela graça do Senhor, tá? São patrões, foram colocados em posição de autoridade. Então, é uma ordem que o Senhor dá, né? Ele então diz que sejam justos, tratai os servos com justiça e com equidade. Bem, justiça quer dizer o direito
de receber uma justa porcentagem do fruto do seu trabalho. Tá? Tratar o funcionário com justiça é isso. Nós temos alguns textos, né? 1 Coríntios, capítulo 9. Abra a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 9. Versículos 7 e 9. Olha só o que ele diz. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem ou como nos diz a lei de Deus? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Tá? Não faça isso. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Né? Então o Senhor está falando aqui, né, que o trabalhador ele é digno do fruto do seu trabalho. Né? 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 18, diz assim: pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Ele deve receber aquilo que é justo. Olha só, né, como a palavra do Senhor se posiciona em relação a essa questão. E aí eu pergunto, né, a justiça, né? E talvez até você que exerça posição de autoridade, né? Sobre pessoas, você que tem funcionários, não sei, né? Você tem procurado agir com justiça? Essas pessoas têm provado, né, de maneira justa do fruto do seu trabalho? Tá? É uma questão para a gente pensar. De modo geral, no que diz respeito às questões que regem a relação entre trabalhadores e patrões, de modo geral, não tem havido justiça no que diz respeito a essa questão. Então, Paulo dá uma ordem aos senhores, né, e aos patrões. Hajam com justiça e com equidade. Né? Equidade significa a obrigação, preste atenção nisso, de garantia da maior igualdade possível entre todos os que fazem o mesmo serviço ou desempenham uma função igual. Nossa, isso vai diretamente contra, né, o que nós vemos na nossa cultura, a desigualdade entre homens e mulheres, por exemplo, pessoas que ocupam a mesma função, mas que o homem ganha mais do que a mulher, né, por uma questão de preconceito, né? E Paulo toca nessa questão também. Então vejam, irmãos, que a Bíblia traz princípios que são valiosos, princípios que devem nortear a vida, né, no que diz respeito a essa questão da relação entre aqueles que estão sob autoridade e aqueles que exercem autoridade, né? Seria muito bom se as pessoas se voltassem para a palavra do Senhor. Teríamos uma sociedade muito mais justa. Tá? Uma outra questão que o apóstolo Paulo ele coloca, né, que os senhores devem tratar os seus servos
com justiça e equidade. Por quê? Porque a exploração desagrada a Deus. Tá? Deus não se agrada de nenhum tipo de exploração. Muito pelo contrário. Tá? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículos de número 5 e 6. Olha só. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, aqueles que conduzidos pela sua soberba exploram, né? Eles sofrerão a resistência de Deus, né? A reprovação do Senhor. Deus resiste a essas pessoas. Deus não suporta, né, aquele que age com soberba, aquele que humilha, aquele que retém o que é digno do seu funcionário, do seu irmão. Aquele que se opõe à palavra do Senhor. Essa é a grande questão. Tá? Esses princípios são princípios que não dá para aplicar hoje. Tá? Os princípios de Deus, né, são princípios que devem estar presentes em toda época, em todo tempo. Tá? Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 9. Abra comigo aí, por favor. Efésios 6, 9. A palavra do Senhor nos diz: E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, tá? Sabendo que o Senhor, tá? Tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O Senhor está nos céus, tá? E ele está observando todas essas coisas. A exploração desagrada a Deus. Tá? A exploração produz o quê? Produz desigualdade social. É por isso que nós temos tanta desigualdade social, tanto sofrimento, tá? Por conta dessas questões. Tiago, capítulo de número 5, volte aí para a epístola de Tiago, capítulo de número 5. Olha só o que a palavra do Senhor diz sobre essas questões. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de se devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, olha que triste e tão real ao mesmo tempo, tá? Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, tá? Está clamando. Foi retido com fraude por quê? Porque houve injustiça e não justiça. Está clamando, tá? E os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus está vendo, Deus está escutando
ao que está acontecendo, e ele há de agir. É o que o Senhor diz. Queridos, no mundo em que vivemos, isso tudo parece uma utopia, né? Muitas pessoas olham para os princípios da palavra do Senhor e falam: é uma loucura, não tem como aplicar isso. Isso aí está fora de moda, né? Isso aí não cabe, né? Nas relações. Não. Não para aquele que está em união com Cristo. Tá? Esses princípios, tá, são princípios que devem orientar, nortear, né, a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Porque o que está em Cristo morreu e ressuscitou com Cristo. Tá? Os princípios que regem a sua vida são os princípios do reino de Deus. Tá? Seja você servo que está sob autoridade, seja você senhor que está em posição de autoridade. Que possamos pensar sobre essas questões, se de fato somos realmente servos do Senhor, se de fato nós realmente estamos firmados em Cristo, se de fato nós realmente morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. A você, meu querido irmão, tá? Cabe a obediência. E obedeça como se você estivesse obedecendo, tá? O próprio Cristo. E a você, meu amado irmão, tá? Você que está em posição de autoridade, tá? Tema ao Senhor. Entenda que o Senhor colocou você nessa posição, não para explorar, tá? Mas para ser bênção na vida das pessoas que Ele colocou sob a sua responsabilidade. Cabe a você, querido, que está em posição de autoridade, tá? Para que você possa honrar a Deus. De fato, cabe a você agir com justiça e com equidade. Que o Senhor nos abençoe, tá? E que o Senhor faça com que as nossas ações sejam no que diz respeito à obediência, seja no que diz respeito à questão do exercício da autoridade. Que o Senhor faça com que as nossas ações, de fato e de verdade, glorifiquem o seu nome. Que o Senhor abençoe a sua vida e que possamos pensar seriamente nessas questões. Um grande abraço e até a semana que vem.